Então, a casa de vocês, uma salva de palmas, Zimin e Mônica. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Eu aprendo português para 6 meses. Próxima vez eu falo mais português com vocês, mas hoje eu falo inglês. Eu também falo inglês. E ele vai ajudar. Thank you so much for having us here. Muito obrigado por ter a gente aqui. It's a beautiful place here. I can't believe it. It's so close to the ocean. É um lugar lindo aqui, eu não consigo acreditar que é tão perto do oceano assim. It would be nice to have that in Switzerland too. Seria muito legal de ter isso na Suíça também. Yeah, and I think I was to different locations all over the world from ICF. Eu acho que eu já fui a algumas diferentes localidades da ICF ao redor do mundo. But there is no church with this beautiful view. Mas não tem nenhuma outra igreja com essa vista maravilhosa igual essa aqui. So and I think to be in church on Sunday, Eu acredito que ser igreja no domingo it's the best place to be. é o melhor lugar para estar. So you're in church on Sunday and you have the best view. Então você está na igreja no domingo e você tem a melhor vista. You're in the best place. Você está no melhor lugar. So say to your neighbor, turn to him and say, you're in the best place. Então vira para o seu vizinho e diga, você está no melhor lugar. So good. Muito bom. It's really cool to see you guys having a church here in Rio de Janeiro. É muito legal ver vocês terem uma igreja aqui no Rio de Janeiro. And I remember when I first met Bruno and Paulo. E eu me lembro da primeira vez quando eu conheci o Bruno e o Paulo. It was more or less 7 years ago. Foi mais ou menos há 7 anos atrás. And they visited us in Switzerland at the ICF conference. E eles nos visitaram na Suíça na ICF Conference. And it was shortly after I was the first time here in Brazil. E foi bem próximo desde a primeira vez que eu estive aqui no Brasil. And so people introduced them to me. Então algumas pessoas apresentaram eles para mim. And I remember that they were talking about that they dream about having a church here in Brazil. E eu me lembro que eles chegaram para mim e contaram sobre o sonho que eles tinham de ter uma igreja aqui no Rio, aqui no Brasil. And here we are today. E aqui estamos nós. I believe that great things are possible with God. Eu acredito que grandes coisas são possíveis através de Deus. If we dream big, Se a gente sonha grande, and if we take courageous steps towards it. e se a gente toma passos de coragem através dele. And we are really excited about what God is doing here with you guys. E nós estamos muito animados com o que Deus está fazendo através de vocês. And we believe that He has great things ahead of you. E a gente acredita que eles têm grandes coisas à frente para vocês. For you as a church, Para vocês como igreja, but also for each and every one of you personally. mas também para cada um de vocês individualmente. A few weeks ago we started into a new year. E algumas semanas atrás nós começamos no novo ano. But it was not just a new year, but it was also a new decade. E não foi só apenas um novo ano, mas foi também uma nova década. The 2020s. O 2020. And it was really cool to start here with you guys together here in the ICF office with the party. E foi muito legal começar o ano aqui com vocês aqui no ICF Office, na festa que vocês fizeram. And a new year and especially a new decade is always a great opportunity. E um novo ano, especialmente uma nova década, é sempre uma ótima oportunidade to think about what great things were in the past and also to set some goals for the future. para pensar nas coisas incríveis que aconteceram no passado e botar alguns objetivos para o futuro. And I read some interesting facts about New Year's resolutions. E eu li alguns fatos interessantes sobre as resoluções de ano novo. And so there
they say there are 64% of people who set goals for themselves. E a gente viu que 64,6% das pessoas botam objetivos para elas mesmas. They want to learn something new Eles querem aprender algo novo, or change their lifestyle in some way ou mudar de alguma forma o seu estilo de vida, to become a better person in the As- next year. a se transformar uma pessoa melhor nesse novo ano. And there are different things people want to do. I brought you a picture. E tem algumas coisas diferentes que as pessoas querem fazer, e eu trouxe para vocês uma imagem aqui. So some people, they want to save some money. E algumas pessoas elas querem guardar mais dinheiro, Some want to eat more healthier. algumas querem comer mais de forma mais saudável, Some want to reduce stress. algumas querem reduzir o estresse And some even want to focus on spiritual growth. e algumas querem até que focar no crescimento espiritual. I hope that's you. E eu espero que esse seja você. But most people say they want to exercise more. Mas a maioria das pessoas diz que elas querem fazer mais exercícios. And but I'm not sure how successful people are in general. Mas eu, para ser sincero, eu não sei quão bem-sucedidas as pessoas são no geral. And I read a statement of a personal trainer. E eu li um relato de uma personal trainer. Todo ano é a mesma coisa. A academia está lotada em janeiro e um mês depois é a sala de espera do médico do esporte. I find it's funny, E é engraçado. but I always thought like that people just give up. E é engraçado porque eu sempre pensei que as pessoas apenas desistiam. But she says like they will go to the doctor. Mas ela diz que as pessoas vão ao médico. And I recently saw a funny video, and now I know why they go to the doctor. E recentemente eu vi um vídeo engraçado e agora eu sei por que as pessoas vão pro médico. I thought I need to share this video with you. E eu pensei que eu precisava mostrar esse vídeo para vocês. Oh. Seriously, if some of them are your friends, Sério, se algum desses são seus amigos, tell them that they need help. diga a eles que eles precisam de ajuda. Oh, I'm just kidding. Tô só brincando. So New Year's resolutions are great things. Então as resoluções de ano novo, elas são uma ótima coisa. It's important, but I think there is something even better. É importante, mas eu acredito que tem algo que é ainda melhor. And that's what we want to talk about today. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje. And I think this has the potential that it can really change your life in the long run. E eu acredito que isso tem o verdadeiro potencial para mudar a sua vida numa jornada longa. Simon and I, we are married for 3 years in March. Então, eu e Simon, a gente vai completar 3 anos de casado em março. For our wedding, we chose a Bible verse in Joshua 24:15. Para o nosso casamento, a gente escolheu um verso que está em Josué 24:15, que é: porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. A powerful phrase that we love so much. É uma frase poderosa que a gente ama muito. And it's so fit to our vision. E ela encaixa perfeitamente na nossa visão. We were both passionately involved in a church, Nós dois sempre fomos apaixonadamente envolvidos na igreja. being involved in a youth ministry together. Estávamos envolvidos no ministério de jovens juntos.
And we thought that we're going to build the church for many, many years to come. E a gente acreditava que nós iríamos construir igreja por vários e vários anos que estavam por vir. But over the past 3 years, this verse got a deeper meaning to us. Mas depois de 3 anos, esse verso ele teve um significado mais profundo para nós. Because life changed in ways that we didn't expect it. Porque a vida, ela muda de algumas formas que a gente não espera. We learned that there's much more behind this verse than we thought at first. A gente aprendeu que tem muito mais por trás desse verso do que aquilo que a gente imaginava. And this verse has really become the foundation that we're building our life and our marriage on. E esse versículo se tornou o versículo que nós usamos como fundamento para a nossa vida, como nosso relacionamento. So today we want to unpack this verse by looking at the life of Joshua Então hoje a gente quer destrinchar esse verso e olhar para a vida de Josué and share what we've learned from him e mostrar o que a gente aprendeu através dele and how we can build this new year, this new decade on a solid foundation. e como a gente pode construir esse novo ano, essa nova década, nesse fundamento sólido. So let's dive into it. Então vamos mergulhar dentro disso. The first thing we've learned is A primeira coisa que nós aprendemos é Joshua was devoted to the word of God. Josué era devoto à palavra de Deus. And we're going to watch a short video that summarizes the story before Joshua became the leader. Então nós vamos assistir um pequeno vídeo que dá um sumário de como foi a vida de Josué como um líder. Let's back up and remember the story so far. So God chose Abraham, and then his family became the people of Israel, who are then enslaved down in Egypt. And so through Moses, God rescued Israel out of Egypt. He made a covenant with them at Mount Sinai, and he brought them through the wilderness. So Israel then camped outside the promised land. Let's just skip it. It's okay. Basta isso. The book of Joshua. Let's back up and remember the story so far. So God chose Abraham, and then his family became the people of Israel, who are then enslaved down in... No, it's not gonna work. Joshua was becoming the new leader of Israel. Então Josué estava se tornando o novo líder de Israel. He took over from Moses. Ele pegou o lugar de Moisés. Moses was leading Israel out of Egypt. Moisés estava liderando a saída do povo do Egito. They crossed the Red Sea, Eles atravessaram o Mar Vermelho and now they are in front of the Promised Land. e agora eles estavam de frente para a Terra Prometida. And now it's Joshua's turn to keep on to take over from Moses. Now it's Joshua's turn to take over from Moses and walk into the Promised Land. E agora era a vez de Josué assumir a posição de Moisés e levar o povo até a Terra Prometida. And there, right at the beginning, God speaks to Joshua. E bem no começo, Deus falou com Josué. Let's read. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. So God reminded Joshua to study his word day and night. Então Deus relembrou Josué a estudar a sua palavra dia e noite. And have it always on his lips. E ter sempre isso por perto na hora de dormir. This required Joshua to know his God intimately. E isso requeria que Josué conhecesse Deus intimamente. So he knew the word of God. Então ele conhecia a palavra de Deus. And he meditated on it daily. E ele meditava nisso diariamente. The most important thing in life is our relationship with God. E a coisa mais importante na vida é o seu relacionamento com Deus. And it starts every day with the decision to spend time with Him. E isso começa todo dia com você tomar a decisão de gastar tempo com Ele.
For Monica and me, this means that we give God our first attention in the day. E para mim, Mônica, isso significa que nós damos a nossa atenção na nossa primeira hora do dia para Deus. So we have different habits, how we start into the day, how we read the Bible. E nós temos hábitos diferentes sobre como nós começamos o dia e como nós lemos a Bíblia. But it has become important to start with this first. Mas tem se tornado importante começar com esse versículo, So that we build our foundation every day on God para que todo dia nós possamos construir o nosso fundamento em Deus and work on this relationship. e trabalhar nessa relação. Your habit may look different. Você talvez pode ter um hábito diferente. You may love to worship and sing songs, Você pode amar adorar a Deus e cantar alguns louvores, or you pray, ou você ora, or maybe you listen the Bible with headphones. ou você escuta a Bíblia com seus fones de ouvido. It doesn't matter, but I just want to encourage you Isso não importa. A única coisa que importa é que eu quero encorajar você hoje. that you find your own style, how you spend time with God. Que você encontre o seu próprio estilo de como você gasta seu tempo com Deus. Try different things and have fun spending time with God. E teste diferentes coisas e se divirta gastando tempo com Deus. But set it as a priority every day. Mas ponha isso como uma prioridade todos os dias. The second thing we've learned is Joshua did not quit. E a segunda coisa que nós aprendemos é que Josué não desistiu. One challenge Joshua was facing was the wall of Jericho. E um desafio que Josué estava enfrentando era a muralha de Jericó. They wanted to take over the city of Jericho E eles queriam entrar na terra de Jericó, because that was the land God has promised to Israel. porque essa era a terra que Deus tinha prometido para Israel. But the problem was, it was not just one, but two very thick walls. Mas o problema era que não era apenas uma muralha, mas eram duas muralhas. Can you imagine to conquer a city like this without having military equipment? Você consegue imaginar invadindo uma cidade dessa sem ter um equipamento militar? So even though God promised this land to Israel, Mas mesmo assim, Deus prometeu essa terra para o povo de Israel. Joshua was facing a huge problem. E Josué estava enfrentando um problema gigantesco. So what should he tell his people? Então, o que ele devia falar para o seu povo? Sorry guys, we can't make it. Desculpa, gente, não tem o que fazer. Maybe God got the wrong city. Talvez Deus tenha nos dado a cidade errada, But right in that moment, God spoke to Joshua. mas exatamente naquele momento Deus falou com Josué. Let's look at it. O Senhor Deus disse a Josué: Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. In this verse, God clearly says, I have delivered the city into your hands. Nesse verso, Deus diz claramente: Eu entreguei essa cidade nas suas mãos. Joshua didn't need an army. Josué não precisava de um exército. He only had to be obedient to God's word A única coisa que ele precisava era ser obediente à palavra de Deus and to trust him. e a confiar nele. He believed that God's plan is bigger than the wall he was facing. Ele confiava que o plano de Deus era maior do que aquela muralha que ele estava enfrentando. So he didn't quit just because it looked impossible. Ele não desistiu porque parecia impossível. And the Bible says in 2 Corinthians, E a Bíblia diz em 2 Coríntios: Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. and let's look at Hebrews. E em Hebreus: Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. So the Bible encourages us not to focus our eyes on what we can see physically,
Então a Bíblia nos encoraja a não confiar naquilo que nós estamos vendo fisicamente, but to lift our eyes to Jesus and to keep and to hang on His promises. mas levantar os nossos olhos a Jesus e manter os olhos fixos nele e nas suas promessas para nós. So I don't know what seemingly impossible situation you're facing today, E eu não sei qual situação que parece impossível que você está enfrentando hoje, or what steps of obedience God is currently asking you to take. ou quais passos de coragem Deus está pedindo para você tomar. But let me be the one that encourages you to keep going. Mas deixe eu ser aquele que te encoraja a continuar indo, Keep trusting a continuar acreditando and keep taking step after step after step. e continuar dando passo atrás de passo atrás de passo. We don't have to understand the why of God's ways, Nós não temos que entender o porquê dos caminhos de Deus, even though we want to, mesmo que nós queiramos, because He's working things out. porque Ele está trabalhando. And His plans are bigger than what we can see. E os seus planos são maiores do que aquilo que a gente pode ver. So fix your eyes on Jesus and trust His promises, Então mantenha fixos os seus olhos em Jesus e confie nas promessas dele, because He is faithful. porque Ele é fiel. The third thing we've learned from the story of Joshua E a terceira coisa que nós aprendemos na história de Josué is Joshua was courageous. é que Josué era corajoso. It probably wasn't easy to take over from Moses, E provavelmente não foi tão fácil pegar ou assumir o lugar de Moisés, because Moses was a hero of the Bible. He did many miracles. He helped the people go out of Egypt. porque Moisés era um herói do povo. Ele tirou o povo da escravidão, ele tirou eles do Egito. And now it was Joshua's turn. E agora era a vez de Josué. In the first chapter of Joshua, E no primeiro capítulo de Josué, it's told 4 times that he should be strong and courageous. fala 4 vezes que Josué deveria ser forte e corajoso. And he probably needed this encouragement. E provavelmente ele precisava desse encorajamento. Joshua overcame every obstacle that the enemies laid in front of his feet. E Josué foi superando cada obstáculo que os inimigos botavam na sua frente. And he conquered the whole land. E ele conquistou toda a terra. He took many risks Ele tomou vários riscos, because he knew that God is on his side. porque ele sabia que Deus estava do lado dele. And he kept his eyes fixed on God. E ele manteve os seus olhos fixos em Deus. God has called Joshua so that he could influence his generation. Deus tinha chamado Josué para que ele pudesse influenciar toda a sua geração. To influence them that they follow God. Para influenciar eles, para que eles seguissem a Deus. And the Bible says in Joshua 24:31, E a Bíblia diz em Josué 24:31, o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. and we can do the same thing, E nós podemos fazer a mesma coisa, living courageously, viver de forma corajosa, or how we say it in our ICF purpose sentence. ou como a gente diz no nosso propósito da ICF, As a church, it is our passion for people to become more like Jesus Christ. como igreja, a nossa paixão é que as pessoas se tornem mais parecidas com Jesus Cristo, Live fearlessly vivam destemidas and have a positive influence e on their influenciem o world. seu mundo positivamente. So these are 3 things that we've learned or we've discovered in the life of Joshua. Então essas são as 3 coisas que nós aprendemos na vida de Josué. And they had an impact on his life's choices E elas tiveram um impacto nas escolhas da sua vida. and for him to finish life well. E para ele finalizar a sua vida bem. 3 lessons that have really challenged us, especially me, last year. 3 lições que nos desafiaram, That have really challenged me this year. que realmente me desafiaram nesse último ano. And I want to share the story with you. E eu quero compartilhar a minha história com vocês. So Simon and I were working for church for many years.
Então eu e o Simon nós trabalhamos para a igreja por vários anos. That's where it all started in youth ministry. E tudo começou no Ministério de Jovens. I always wanted to work for church. Eu sempre quis trabalhar para a igreja. So when I was offered a job in church, Então quando me ofereceram o trabalho na igreja, it was a dream come true. foi como se um sonho tivesse se tornado realidade. And that's what I picture my life would look like. E é isso que a minha figura, meu objetivo de vida parecia. Era o objetivo de vida dela. But then 1 year ago, I felt like this season is coming to an end. Mas há mais ou menos um ano atrás, eu senti como se essa estação estivesse chegando num fim. I wasn't happy with my job either, Eu não estava feliz também com o meu emprego, but still I really questioned this feeling. mas eu ainda assim questionava muito esse sentimento. Because wasn't this the place I always wanted to be? Porque esse não era o lugar que eu sempre quis estar? What should I do with my life if not working in church? O que eu devia fazer com a minha vida se não for para trabalhar para a igreja? And am I just running away? E eu estava apenas correndo um dia, But Simon and I, we trusted God in this, mas eu e o Simon, nós acreditamos em Deus. so I quit my job. Então, eu saí do meu emprego. And then months of ups and downs followed. Então, meses de altos e baixos seguiram. I was really struggling to figure out what to do with my life. E eu estava lutando de verdade em o que fazer com a minha vida. And what's next? E o que vem a seguir? So I was seeing this big wall of questions in front of me, Então, eu estava vendo essa muralha de várias perguntas na minha frente. and I didn't know how to get through. E eu não sabia como entrar. But still, deep within me, I knew it was okay. Mas lá no fundo de mim mesmo, eu sabia que tudo estava bem. And I knew God is in control. E eu sabia que Deus estava no controle. But I continued to fight with God. Mas eu continuei lutando com Deus. There were days I didn't feel like spending time with Him at all. E tinha dias que eu não gastava nem um tempinho com Deus. But still, I chose to spend time with Him daily Mas ainda assim, eu tomei a decisão de passar um tempo com Ele diariamente. and to bring Him all my frustration, E trazer para Ele toda a minha frustração, my anger, minha raiva, my fears, os meus medos and my disappointments. e as minhas decepções. And it was a daily decision to seek Him E era uma decisão diária de buscar a Ele. and to trust His guidance in this next season. E a confiar no seu direcionamento nessa próxima estação. So when I had my last day at work, Então, quando eu estava no meu último dia de trabalho, Simon posted the following on Instagram, Simon postou isso no Instagram. and that really moved me to tears. E isso me levou em lágrimas. This was from my farewell party. Essa foi a minha festa de despedida. And here, right at the end, he said, "New season, same vision, me and my house, we will serve the Lord." E aqui no final ele disse: nova estação, mesma visão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. I still didn't know what this was all about, E eu ainda assim não sabia o que era tudo isso sobre. but I was about to start a new job, not in church. Mas eu estava para começar um novo trabalho, que não era na igreja. A job that gave me still enough time to do what I love most. Um trabalho que me deu calma e me deu tempo para fazer aquilo que eu mais amo. Being involved in youth ministry. Estar no Ministério de Jovens. And I've realized that our vision was still the same, E eu realizei que a visão continuou a mesma. but the season that we've walked in looked different. Mas a estação que nós estávamos parecia diferente. We chose to serve God together. A gente escolheu servir a Deus juntos. And it doesn't matter how our circumstances look like. E não importa como as nossas circunstâncias vão estar. And this was a huge lesson that I've learned. E isso foi uma lição gigante que a gente aprendeu. I chose to daily spend time with God, Eu escolho diariamente passar tempo com Deus, even though I didn't feel like it. mesmo quando eu não sinto. I chose not to quit and run away, E escolhi não desistir e não correr disso.
even though the wall seemed impossible. mesmo que as muralhas pareçam impossíveis. And I chose to trust God and hang on to his promises. E eu escolhi confiar em Deus e descansar nas suas promessas. And that meant to fearlessly stepping out into the unknown. E a partir desse momento, tomar um passo através do desconhecido. Because I knew God is with me Porque eu sabia que Deus estava comigo. and he is leading me. E Ele está liderando a minha vida. To choose that we will serve the Lord no matter what was the foundation that really carried us through these years. Escolher que nós vamos seguir a Deus, independente do que aconteça, foi o nosso fundamento através desses últimos anos. It brought us further Isso nos levou adiante and it impacted our lives greatly. e isso impactou a nossa vida profundamente. It helped us to become closer to God, Nos ajudou a ficar mais próximo de Deus, that we could grow para que nós possamos crescer and become more like Jesus. e nos tornar mais parecidos com Jesus. In the same Bible verse where it says, "Me and my house we will serve the Lord," E nesse mesmo verso que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, before this sentence, antes dessa sentença, Joshua challenges the people of Israel. Josué desafiou o povo de Israel. He says, Ele disse: decidam hoje a quem vão servir. and God challenges you today. E Deus desafia você hoje. The Bible tells us that we cannot serve two masters. A Bíblia diz que nós não podemos seguir a dois deuses. We cannot serve God and our own fame, Nós não podemos servir a Deus e a nossa própria fama, or money, or our success. ou dinheiro, ou nosso sucesso. We can decide whom we want to serve. Nós podemos decidir quem nós vamos servir. Decide today that you will build your life on this foundation. Decida hoje que você vai construir a sua vida nesse fundamento. Jesus himself, he also had to decide to choose to trust God and do the will of God. Jesus também teve que decidir de fazer a vontade de Deus. Before they captured him, Antes do capítulo 10, não, desculpa. before they captured Antes him, deles capturarem ele, before he went to the cross for you and me, antes dele ir para a cruz por mim e por você, he prayed to God ele orou a Deus. and he said, E ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. because of his decision, Por causa dessa decisão, we can now have a relationship with God. hoje nós podemos ter um relacionamento com Deus. And you can choose today as well E você pode escolher hoje também, to build your life on this same foundation. para construir a sua vida nesse mesmo fundamento. And this decision will have a long-term impact E essa decisão vai ser algo que vai impactar a sua vida inteira, in every sphere of your life. em toda a esfera da sua vida. And we'd love to pray together. E nós amaríamos orar juntos. If you want to choose to build your life on this foundation, E se você quer decidir construir a sua vida nesse fundamento, that you and your house or your family, that you will serve the Lord, que você, a sua casa, a sua família vão servir ao Senhor, then let's stand up together. então vamos ficar de pé juntos. Let's pray. Vamos orar. Thank you, Jesus, for choosing us as your children. Obrigado, Jesus, por nos escolher como sua criança. Today I want to choose you, Hoje eu quero escolher você. and I want to serve you with all my heart. E eu quero servir a você com todo o meu coração. I choose not to quit even when life's difficult. E eu escolho não desistir, mesmo quando a vida fica difícil. I choose to daily work on our relationship and get closer to you. E eu escolho trabalhar diariamente no nosso relacionamento e me aproximar de Ti. I choose to fearlessly step out into the unknown when you call me. Eu me comprometo a tomar um passo no desconhecido, mesmo confiando em você.
knowing that you are the light that lights my path, sabendo que o Senhor é a luz que ilumina o meu caminho and your hands that are leading me. e as suas mãos que estão me guiando. Thank you for your faithfulness Obrigado pela sua fidelidade and your love. e pelo seu amor. Now I want to give you time to speak with God. E agora eu quero dar tempo a você para você falar com Deus. Speak with Him about your next step. Fale com Ele sobre o seu próximo passo. Take the few minutes to really set up this new decade on a solid foundation. E tome alguns minutos para solidificar a sua próxima década nesse fundamento. Because building a life on Jesus Porque construir a nossa vida em Jesus will really have an impact on your life long term. porque vai ter um impacto na sua vida pro resto da sua vida. So I know that God is speaking to you. Então eu sei que Deus está falando com você. Now talk with Him Agora converse com Ele and make a commitment e faça um comprometimento to build your life on His foundation de today. construir a sua vida nesse fundamento hoje. And Simon is finishing up in a few minutes. E o Simon vai finalizar em alguns minutos. Joshua's decision impacted the whole nation. A decisão de Josué impactou toda uma nação. Jesus' decision impacted whole humanity. A decisão de Jesus impactou toda a humanidade. And I'm excited what God will do with your decision today. E eu estou animado com o que Deus vai fazer com a sua decisão hoje. Because I believe that He will impact your world Porque eu acredito que essa decisão vai impactar o seu mundo. through you. Para você. We now have also the opportunity to Agora nós também temos a oportunidade to have communion. para ter comunhão. Santa Ceia, desculpa. And continue to talk with God. Speak with Him about what moved your heart. E a continuar conversando com Deus. Continue conversando com Deus. Fale aquilo que está no seu coração. And take this bread to remember what He did for you. E pega esse pão para relembrar aquilo que Ele fez por você. And drink this juice to remember that He gave His life, His blood for you. E beba esse suco para lembrar que Ele deu a sua vida, o seu sangue por você. Amen. Amém.